Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus, Ele já tem falado conosco de uma forma muito gostosa, temos? E Ele vai continuar a falar conosco. Jamais, irmãos, nós entramos na presença do Senhor em vão. Você que está aí na sua casa, não importa a sua religião, você que hoje parou por acaso para ouvir esta palavra, pode ter certeza que o Senhor, Ele vai fazer algo na sua vida. Porque a palavra diz: deixe vir a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus nunca pregou religião. E a palavra de Deus, ela é revelada de uma forma preciosa. E hoje Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E a mensagem que Deus tem revelado, irmãos, são mensagens simples, muito fáceis de entender. Qualquer um entende. É somente você se ligar lá no céu. Eu não sei qual é a sua causa, o que você precisa, mas eu sei que Deus já falou contigo através da mensagem que o nosso irmão Denilson ele ministrou. E Ele vai continuar a falar contigo. E o nome dEle vai ser glorificado. Ele diz que tudo é possível que crê. Se você crê na palavra, não no pastor, porque eu não tenho nada, mas é a palavra. É ela que vai mudar a sua vida. É ela que vai trazer a renovação, a transformação. Livro de 2 Reis, no capítulo 4 e o versículo 1. 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes trazia os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Amém? Que palavra tremenda. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um que está nos ouvindo agora, Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, católico, espírita, dessa ou daquela. Senhor, Tu conhece cada vida, o Senhor sonda cada coração. Eu sei, ó Deus, que muitas pessoas, sei se centenas ou milhares de pessoas estão agora nos ouvindo, Senhor. Por isso, ó Deus, eu não quero falar nenhuma palavra de mim mesmo,
porque eu não conheço nenhum deles. Mas o teu Espírito, ó Pai, é aquele que sonda, aquele que conhece cada vida, Pai. Toma, Deus, a direção desta palavra. Que esta palavra nesta noite, ela vem trazer fé, força, esperança, para que nós possamos continuarmos nossa caminhada. Estamos vivendo os dias difíceis, Senhor. Ainda os hospitais lotados, ainda muitas vidas que estão enfermas, Senhor. Há muita tristeza, Senhor, há muita dúvida, há muitas coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Visita, Deus, cada lar, cada família, Senhor. Aqueles, ó Pai, que perderam os seus entes queridos, que o Senhor possa consolar, o Senhor possa confortar cada um deles, Senhor. Meu Deus, visita o nosso irmão Sam, que está enfermo. Visita o Pelé, Senhor. Ó Deus amado, visita o Elias, ó Pai. Visita, Deus, cada um que tem colocado o nome na oração. Visita, Deus, meus familiares, os familiares do nosso irmão Ednilson, os familiares de cada um dos irmãos que estão aqui, das irmãs. Que o Senhor possa nesta noite, Pai, entrar em cada lar. O Senhor possa abraçar a cada um. O Senhor possa transformar a cada um. Senhor, visita os hospitais, os médicos, os enfermeiros, os faxineiros que estão ali, Deus, na frente, Senhor, desta grande batalha. Abençoa, Deus, sustenta com a tua mão forte e poderosa. Senhor, dirige esta palavra agora ao nosso coração, pois nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. O tema dessa mensagem, irmãos, é fé e obra. Porque a fé sem a obra, ela é totalmente morta. E nós vemos a mensagem que foi ministrada aqui primeiro pelo nosso irmão Ednilson, sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Olha que coisa tremenda. Ednilson nem imaginava que Deus tinha me dado essa mensagem. Ele já chegou, já veio para cá, já foi preparar o instrumento dele, e ele já estava trazendo a revelação para esta palavra. Aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, que ele fazia maravilhas, e ela foi ao encontro do Senhor. Então ela tinha fé, ela tinha certeza que se ela tocasse na orla, na roupa de Jesus, ela seria curada. Mas se ela chegasse lá perto, ela começasse a temer, ficasse com medo, ou perdesse a fé e voltasse para trás, ela ia continuar enferma. Então ela tinha fé, e agora a obra é colocar em prática. Aí ela colocou em prática. Eu não sei de que maneira ela chegou no meio daquela multidão, mas ela veio por trás e tocou. Quando ela tocou, ela foi curada, ela recebeu a bênção. Então isso é fé e obra. E aí nós vamos agora para essa mensagem, irmãos. E quantas coisas maravilhosas a gente aprende nesta mensagem. Não é importante, irmãos. Como é maravilhoso você ser fiel a Deus. O homem, a mulher, ser humano que é fiel a Deus. Deus cuida de nós até na morte. Até na morte, irmãos. Não deixa o nosso nome ser escandalizado. E nós vemos aqui a situação desta mulher. O marido dela cuidou dos profetas. Era um homem muito abençoado, era um homem conhecedor da palavra, era um homem fiel, temente a Deus. E ela falou isso com a sua própria boca para o profeta Eliseu. Então, se você é fiel, continua sendo cada vez mais fiel, porque nós só temos, irmãos, a ganhar. E agora, quando ele parte, a situação, talvez naquela época, estava muito difícil.
e ele tinha deixado dívida. E naquela época uma mulher viúva sofria muito, irmãos. A lei era muito rígida. E aquelas pessoas que eles deviam, eles não estavam nem um pouquinho preocupados. Eles queriam era receber. E quando foram até a casa daquela mulher para receber, o marido já estava morto. E ela tinha 2 filhos. Falaram: se vocês não pagar, nós vamos levar os filhos para trabalhar para nós, para descontar a dívida. Era uma lei terrível, irmãos. Os impostos, eles chegavam, se não tivesse o imposto, eles levavam o cavalo, levavam o camelo. Se você achasse ruim, ainda botava fogo na casa. A lei era muito severa. E esta mulher se acha numa situação difícil, mas ela tomou a decisão mais certa da sua vida. Ela foi ao encontro do profeta. E muitas das vezes, irmão, nós procuramos socorro onde não tem socorro. Às vezes você vai lá no vizinho, você vai naquele que diz que é seu amigo, lá no patrão, lá no chefe, esse ou aquele. Às vezes você vai querer buscar dinheiro emprestado e esquece, irmãos, que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que está sempre pronto a nos ajudar. Como naquela época as pessoas precisavam de ir ao profeta para trazer a resposta de Deus, hoje, graças a Deus, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o véu do céu se abriu, rasgou, e hoje nós temos o privilégio de nós falar direto com Deus, e o Senhor não nos ouve. Mas naquela época era mais difícil, irmãos. E ela vai ao encontro do profeta Eliseu, e ela chega e conta para ele a sua situação. Diz: olha, meu marido, ele era fiel ao seu Deus, e ele deixou dívida, e agora veio os credores e querem levar os meus filhos para trabalhar para eles. Eliseu, quem sabe, para um pouco aí, pergunta para ela: o que é que tem em casa? O que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem na sua casa? Irmãos, a gente sempre tem que ter pelo menos um pouquinho de alguma coisa, né? Pelo menos um pouquinho de fé. Se você tiver um pouquinho de fé, o resto Deus vai fazer. Mas agora, se você não tiver nada, aí fica difícil. Mas quando nós temos pelo menos um pouquinho de fé, o resto Deus faz. Eu não sei como está a sua fé. Hoje Deus está falando de fé, ou a fé daquela mulher, a obra que aquela mulher fez, e Deus continua falando de fé. Se você tiver pelo menos um pouquinho de fé, você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida. E a mulher, ela disse: olha, na minha casa eu só tenho uma botija de azeite, é a única coisa que eu tenho. Ele disse: opa, tá bom, é por aí mesmo que nós vamos. Agora você vai para sua casa, chama os seus filhos e vai aos seus vizinhos. Oh, irmãos, olha outra coisa que a gente aprende aí, né? Por isso que a gente tem que andar em paz com todo mundo, né? Que tem vizinho que, né? Então você tem que ter paz com o seu vizinho, amar o seu vizinho, não importa se ele é dessa ou se ele é daquela, passa lá, cumprimenta ele, né? Às vezes eu saio com o Paulo e ele falava que eu parecia o Papa, né? Que passa na rua, até os cachorros me conhecem. Mas graças a Deus, né, irmãos? E aquela mulher, ela tinha crédito com os vizinhos, que coisa gostosa, né? Falou: vai lá, pede o vaso, e não poucos, eram muitos. Talvez a dívida era muito grande. E ela, primeira coisa, ela mostrou que ela tinha fé de ir até o servo do Senhor.
Agora era a hora dela colocar a sua fé em prática. Agora ela precisava de viver a obra. A fé ela tinha de ir lá no profeta. Talvez você tenha fé, mas você está com medo. Você está duvidoso. É por isso que você não recebeu ainda. Deus está falando hoje, coloca em prática agora a sua fé. Faça essa obra que você quer fazer, porque Deus Ele vai conceder a vitória. E quem sabe a mulher e os filhos saem batendo na porta dos vizinhos, recolhendo vasos, vasilhas, né? Alguma Bíblia fala vasilha, outros falam vasos, né? Significa uma vasilha, um vaso que é para colocar o azeite. Mas até aí ninguém sabia. Mas como era uma pessoa que tinha uma boa amizade, né? As pessoas talvez nem perguntavam, tá aqui, dois só tá bom, um só tá bom, dois. E daqui a pouco ela foi lá e colocou tudo lá no quarto. E ele diz: você vai fechar a porta junto com seus filhos, e aí você vai pegar da botija e vai começar a colocar nos vasos. Olha que obra, né, irmãos? Então a mulher já estava com os vasos lá, chamou os filhos, fechou a porta, e ela agora começa a derramar. E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Ele falou: você vai separando, você vai colocando a parte aí, aqueles que estiver cheio. Aí chegou o momento que, quem sabe, lá aquele quarto já não cabia mais. Ela falou: opa, traz mais um vaso aí. Aí o filho falou: mãe, acabou, esse era o último, está tudo cheio. Irmãos, que coisa tremenda, né? Olha só como é que era aquela mulher. Aí ela volta novamente lá no homem de Deus, claro, para ser grato, para dar o seu testemunho e para saber o que ele ia fazer, como ele ia fazer. E às vezes nós queremos tomar decisões, irmãos, sozinhos. Mas ele já foi lá, já me abençoou, já tem os vasos aqui, né? O azeite naquela época lá talvez era muito mais caro do que a gasolina nos dias de hoje, porque o azeite movia tudo, irmãos. Todas as lâmpadas da cidade era tudo no azeite. Então era um produto caríssimo e era necessário, era muito fácil para vender. Aí ela chega lá e diz: Senhor, os vasos já estão cheios. Que coisa gostosa. E agora, o que eu faço? Que coisa linda, né, irmãos? Ela não tomou nenhuma decisão, ela fez tudo conforme o servo de Deus falou para ela fazer. Ele disse: olha, querido, então agora você vai, vende o azeite, paga as suas dívidas, e você vai viver com seus filhos, né, para sempre, do resto que vai sobrar. Porque era muita coisa, irmãos. Eu acredito que era muita coisa, porque falou: você vai pagar sua dívida, vai quitar sua dívida com todo mundo, ninguém vai mais bater na sua porta. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Ninguém mais vai bater na sua porta. Se você crer, colocar sua fé em ação, você vai ver o que Deus vai fazer. Há muitas pessoas duvidosas, muitas pessoas cheias de dúvidas: sabe o que eu faço? Deus já falou comigo, já usou esse, já usou aquele, e você ainda tem dúvida no seu coração. E hoje Deus veio trazer duas mensagens, irmão, daquela mulher do fluxo de sangue, que ela não podia nem sair de casa, porque senão ela era apedrejada. Mas a sua fé falou mais alto, e agora ela precisava de fazer a obra. Eu preciso tocar em Jesus. Era difícil, irmão, entrar naquela multidão, porque Jesus estava sempre com 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. Nós vemos lá pela multiplicação dos pães, onde ele estava, havia multidões com ele. A casa que ele entrava, daqui a pouco ficava lotada. Mas ela precisava de colocar em prática agora a obra, né, que estava no seu coração, que estava ardendo. E ela foi e tocou, e quando ela tocou,
ela foi curada. Talvez Deus está esperando você tomar essa decisão, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, irmãos, é revelada. Você vê que nosso irmão Denilson não imaginava que Deus tinha me dado essa palavra. Eu tinha comentado com o David, né? Ele olhou para mim nessa voz. Olha, é Deus confirmando, irmãos. Porque Deus, Ele tem prazer em falar comigo, em falar contigo, irmãos. Você não parou em vão aí para ouvir essa mensagem, para ouvir o louvor que foi louvado aqui. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, mas Ele está falando hoje que você precisa fazer como essa mulher, como essas duas mulheres fizeram. Tomar uma decisão certa, ir à pessoa certa. A mulher do fruto de sangue, ela foi na pessoa certa, que era Jesus. E essa mulher viúva que ela toma a decisão certa, ela foi lá no profeta, lá era a fonte, e ela recebeu uma vitória tremenda e maravilhosa. E o Senhor nesta noite, Ele tem algo muito especial a realizar na minha vida e na sua vida, mas depende de nós, irmãos, depende da nossa fé, da nossa confiança. Às vezes nós falamos para os outros que tem uma fé, e sabe, parece que a nossa fé é maior do que de todo mundo, mas na hora de nós tomar uma decisão, aí nós ficamos com o pé atrás. Então não vai adiantar nada você dizer que crê, você você acredita, irmão, mas se você não colocar em prática, não vai acontecer nada, nada. Então aprenda hoje esta palavra. A situação que nós estamos vivendo é difícil, irmãos, mas este é o momento certo em que o Senhor opera. Quantos milagres, irmãos, nós estamos vendo acontecer aí. Volta e meia, está vendo aí uns vídeos aí de pessoas que estava lá, que o médico falou: isso aí não tem mais jeito. Daqui a pouco a pessoa ressuscita lá e o pessoal fica tudo pasmo, porque Deus ainda continua trabalhando, irmãos. É que nós, irmãos, estamos perdendo a nossa fé, a nossa confiança. É que nós estamos sempre falando isso, nós estamos muito ligados nas coisas materiais, Em vez de aproveitar agora esse tempinho aí que Deus abriu essas portas, correr para os pés do Senhor. É tempo de buscar a Deus, irmãos. Não é tempo de ficar vendo outras coisas, buscando outras coisas. Não, é tempo de buscar a Deus, tempo de ler a palavra, de entender a palavra, e Deus, Ele vai revelar-nos. Como valeu a pena essa mulher ir lá na casa do profeta? Eu não sei quanto tempo ela andou, quantas demoras, ela foi até o profeta, porque ela tinha certeza que o profeta tinha uma solução. Era só ela acreditar e fazer conforme ele havia dito. E tudo que ele pediu para ela fazer, ela fez. E ainda voltou lá para ter a certeza. Já pensou que coisa maravilhosa que aconteceu, irmãos? Depende daquelas pessoas que emprestou as vasilhas lá, que conhecia, que sabia a situação daquela mulher, e agora vê aquela mulher lá pagando todo mundo, contando a bênção para todas aquelas pessoas. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, irmãos. É isso que Deus está falando hoje. Vamos colocar a nossa fé em ação. Não adianta só você falar que crê, não adianta, você tem que provar para Deus. E às vezes, irmãos, Deus prova a nossa fé. Você acha que Jesus não sabia quem era aquela mulher? Será que Jesus não sabia que era aquela mulher? Era o dia dela ser curada, irmãos. Ele passou justamente lá para isso. Tanto é que quando ela toca, opa, alguém me tocou. Mas mestre, todo mundo te aperta, te oprime. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. E a mulher tremendo disse: Senhor, foi eu, Senhor. Vai, mulher, sua fé te salvou, sua fé te curou. Que coisa gostosa, irmãos.
Então é isso que nós precisamos de fazer. Como é que está a sua fé? Como é que está a nossa fé, irmãos? De que maneira nós estamos diante de Deus, irmão? Aí você vê o crente lá na loteria, jogando na loteria, indo atrás do centro espírita, indo atrás disso, indo atrás daquilo, irmão, tudo que manda fazer, esquece que nós temos um Deus que pode solucionar o seu problema, um Deus que te ama, um Deus que deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você, e às vezes nós deixamos ele de lado, irmãos, vamos buscar socorro onde não tem socorro. Nós vamos fazer como essas mulheres, elas buscou socorro no lugar certo. Aleluia, a hora passa muito rápido. Vamos orar. Eu não sei qual é a sua causa, qual é o seu problema, mas hoje Deus está falando. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta você só dizer que crê. Até o diabo crê, ele crê e estremece. Ele crê e estremece porque sabe o poder de Deus. Só que ele é rebelde. Não adianta só crer, tem que ter obra também. Devemos colocar em ação. Pela nossa irmã Ruth, que vai precisar fazer quimioterapia, né? É isso aí. Então vamos lá. Nossa irmã Ruth, nós já vamos colocar na mão de Deus. Os irmãos que nós oramos, Deus já está trabalhando na vida deles com toda certeza. Senhor Deus, o Senhor conhece a irmã Ruth, Pai. Deus, o Senhor sabe a sua causa, a sua necessidade, o momento difícil que ela está passando, ó Deus, mas nós estamos colocando nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, visita o Pelé, visita a sua família, Pai. Senhor, visita, Pai amado, todas essas pessoas que nós temos orado, família do nosso irmão Sam, Senhor, ajuda o teu servo. Senhor, abençoa todos os lares, as famílias que estão agora nos ouvindo, que aonde esta palavra está entrando agora, Pai, que o Senhor possa entrar, Senhor, o Senhor possa mover, o Senhor possa transformar, que esta noite seja uma noite diferente, Pai, aleluia. Senhor, abençoa o dizimista, abençoa os ofertantes, aqueles que têm ajudado, Senhor, a nós tocar esta obra, Pai amado. O Senhor venha multiplicar o pão, o Senhor venha abrir as portas para aqueles que estão desempregados, o Senhor venha curar o enfermo. Meu Deus, que essa noite seja uma noite especial, assim como o Senhor abençoou todas essas mulheres que foram ao seu encontro, que o Senhor possa abençoar cada um que hoje parou para ouvir a tua voz, Senhor. Receba, Deus, mais este culto no trono da tua glória, Pai. Confirma, Deus, esta palavra na vida de todas essas pessoas, Senhor, para que o teu nome seja louvado e glorificado. Senhor Deus, tu sabes quanto nós precisamos de ti. Fica conosco e nos abençoe. Nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Se Deus permitir, sábado às 19 horas vamos estar aqui. Sábado e domingo começa às 19 horas, viu, irmãos? Quarta-feira começa às 20 horas, como começamos hoje, amém? Que a paz de Deus, que a graça de Deus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém, amém. Que Deus abençoe vocês, você que está no seu lar, que Deus venha recompensar você, que Deus abençoe a família da irmã Ruth, que Deus abençoe a todos que estão precisando de oração da presença de Deus. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.